Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Convido a você, nesse momento, a elevar o seu coração, seu pensamento, para perto de Jesus Eucarístico, um sacrário mais perto de você, para que, desejosos de recebê-lo na Santíssima Eucaristia como nosso alimento de vida eterna, façamos juntos a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Muito bem, então, iniciando essa semana, nós vamos ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Muito bem, então, iniciando essa semana, nós vamos ler a partir de hoje, até a próxima sexta-feira, vamos ler o Evangelho de São Mateus no capítulo 5. E aqui nosso Senhor começa
o seu sermão chamado Sermão da Montanha, que ocupam não só o 5º capítulo de São Mateus, mas também o 6º e o 7º capítulo. E nós vamos então meditar nesse evangelho aquilo que é o pórtico, diríamos assim, do Sermão da Montanha, ou seja, a porta de entrada do Sermão da Montanha, que é o discurso das bem-aventuranças. E é claro que o discurso das bem-aventuranças, aqui não se esgota toda a doutrina de nosso Senhor Jesus, mas de fato nós temos um caminho de perfeição que nosso Senhor nos apresenta a partir desse discurso das bem-aventuranças. E é claro que os frutos das bem-aventuranças poderão nos tocar aqui nesta terra, como, por exemplo, alcançar a paz, mesmo diante das contrariedades, das dificuldades da vida. Mas a promessa de nosso Senhor, dos bem-aventurados, dos felizes, ela se dará, ou seja, os frutos se darão sobretudo no reino dos céus, na eternidade, né? E aqui o discurso de nosso Senhor vai contra o pensamento, sobretudo, daqueles homens de sua época, dos judeus, os mestres da lei, os fariseus, que acreditavam que a bênção de Deus era resultado de prosperidade, de saúde e etc. E, ao contrário, quem não tinha saúde ou quem não era bem sucedido financeiramente, etc., era então alguém que não era abençoado por Deus, né? E Jesus, com o discurso das bem-aventuranças, quebra essa mentalidade. Vamos então tentar meditar aqui algumas bem-aventuranças, aprofundar algumas delas. Talvez não dê tempo de nos aprofundarmos em todas. Teríamos que ter aqui talvez pouco mais de 1 hora, né? Porque realmente é um discurso que faz com que possamos meditar em muitas realidades. Jesus então começa o seu discurso dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus já começa dizendo que só entrará no reino dos céus aquele que for pobre. Veja, o que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está dizendo que só entrará no reino dos céus aquele que não tiver bens materiais? Não, não é isso. Jesus fala da pobreza espiritual. É a capacidade de entendermos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Somos dependentes em tudo. Deus é nosso Pai. Deus nos deu tudo aquilo que somos e temos. E por isso somos pobres, pobres em espírito. E quando nós nos reconhecemos pobres, nós sabemos que não podemos viver sem a solicitude divina. Não podemos viver sem Deus ao nosso lado. E a bem-aventurança da pobreza de espírito descarta toda e qualquer soberba. Ou seja, aquele que acha que é dono do seu próprio nariz, que não precisa de Deus para nada, que não
curva à majestade divina, que contraria os mandamentos de Deus, que questiona Deus em sua bondade. Não, nós somos pequenos, somos crianças diante de Deus. Ou seja, só entrará no reino aquele que se colocar como criança, como pobre em espírito. Depois, nosso Senhor continua o discurso dizendo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Veja, e o que Jesus quer dizer aqui? Que tipo de aflição nosso Senhor está se referindo? Jesus está se referindo àqueles que choram, àqueles que se afligem com seus próprios pecados, né? Aqueles que são capazes de olhar para si e perceber que os seus erros ofendem a Deus e ofendem aos irmãos. E essa aflição quer dizer uma aflição de arrependimento. Então, esses que se arrependem, que choram os seus pecados, serão consolados por Deus, porque receberão o perdão de Deus. Mas não só quem chora os próprios pecados, mas também chora os pecados dos seus irmãos, os homens. Porque assim também fez nosso Senhor Jesus. Quando ele estava entrando em Jerusalém, naquela entrada solene, quando todos gritavam Hosana ao filho de Davi, Jesus ele então para no alto do monte da cidade de Jerusalém e começa a chorar. As pessoas não entendem por que Jesus, diante daquela euforia e alegria, começa a chorar ali. E Jesus se aflige por causa dos pecados dos homens e mulheres daquela cidade que não ouvem a sua voz. Ou seja, que descartaram Jesus Cristo. E ele chora. E assim também, ao olhar para a humanidade que está distante de Deus, que vira as costas para Deus, tantas blasfêmias contra nosso Senhor Jesus, vemos nas mídias e etc. E devemos também chorar por esses pecados, para que nós também possamos ser consolados. E pulando algumas bem-aventuranças, Jesus nos diz: bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Qual é a paz que nós devemos promover? A paz que um cristão precisa promover é a reconciliação do homem com Deus. Promover a paz é exatamente isso. Fazer com que os nossos irmãos que estão distantes de Deus possam se reconciliar com Ele. Porque uma vez que o homem se reconcilia com Deus, ele também se reconciliará com os irmãos. Quando há paz, reconciliação entre o homem e Deus, há paz e reconciliação, fraternidade entre nós, irmãos. Porque veja, mesmo entre nós batizados, quando nós
não vivemos como verdadeiros irmãos, quando nós não vivemos a verdadeira fraternidade, é porque ainda nos falta reconciliação com Deus. E vamos seguir. Jesus que nos diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja, Jesus aqui diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Esse conceito justiça, na Sagrada Escritura, quer dizer santidade, nisso que nós entendemos como santidade. Então Jesus está dizendo: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por buscar a santidade, por causa da justiça, porque querem ser santos. E quantas vezes nós somos perseguidos? Talvez sofremos alguma chacota por defender a doutrina cristã, no nosso trabalho, até mesmo na nossa casa. Talvez porque deixamos um compromisso com alguns amigos que não professam a mesma fé para ir na missa ou para ir num compromisso de oração. E sofremos talvez chacotas: ah, você é um beato, você está perdendo seu tempo. Às vezes na nossa própria família, né? Os nossos pais não admitem a nossa fé, ou talvez um ciclo de amizade que temos. Tantas formas de perseguição, né? Às vezes somos excluídos aqui e ali, até mesmo dentro da igreja. Às vezes queremos viver a radicalidade do Evangelho e alguns católicos que são talvez mais laxos com a fé dizem para nós: para que tanta coisa, para que tanto, né? Isso é uma palavra satânica, para que tanto, né? Jesus, ele quer de fato esse tanto. Jesus quer o melhor de nós. Jesus quer que nós vivamos a radicalidade do Evangelho. Ele deu a vida, né? E nós não ganharemos o céu vivendo um cristianismo light, relaxado, né? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da busca da santidade. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então Jesus completa esse discurso, né, falando sobre as perseguições. E Jesus diz: olha, alegrai-vos, porque se tem algo que nos faz entender que nós estamos no caminho certo, é quando nós sofremos perseguições, né? E é claro, não é aquela perseguição pelos nossos erros. Não, a perseguição pelos nossos erros é culpa nossa, né? E merecemos essa perseguição, no sentido de que, né, precisamos nos corrigir. Mas Jesus fala de uma perseguição por causa da santidade, de busca da santidade. Quando estamos fazendo certo e somos perseguidos por causa disso, por causa do nome de Jesus, por causa dele, por aquilo que ele nos pede a fazer. Então, que esse discurso, né, das bem-aventuranças, que é um caminho de perfeição, um caminho de santificação, que de fato nós possamos aderir na nossa vida. Que de fato possamos pedir a graça de Deus
para vivermos essas bem-aventuranças. E podemos dizer com toda certeza que a Virgem Santíssima, a nossa Mãe, soube viver todos esses ensinamentos de Nosso Senhor. Podemos aplicar à vida da Virgem Maria tudo isso. Por isso, peçamos a ela a graça para que nós, por meio da sua intercessão e do seu exemplo, também sigamos as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós os agradecemos, ó Deus, por esse tempo de meditação e pedimos, com o auxílio da sua graça, colocarmos em prática tudo aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado pela sua companhia nesse tempo de meditação. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e nos ajude propagando também os nossos vídeos, compartilhando, para que a palavra de Deus chegue também a outros corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.